Olá, amigos, a paz, irmãos. Estamos aqui mais uma vez nesse dia especial para falarmos de um assunto importantíssimo. Nós tivemos um seminário há poucos dias agora sobre os 3 aspectos do batismo e hoje eu quero convidar aqui o presbítero Leonardo para estar conosco, para nós digerirmos um pouco mais sobre esse assunto. Vamos adicionar ele aqui. Glória a Deus. Boa tarde, graça e paz. Paz. Estão me ouvindo bem aí? Não, parece que você tá sem áudio para mim aqui. Deixa eu melhorar aqui. Tá me ouvindo aí agora ou não? Tô. A minha voz tá bem aí? Então nós estava comentando com o pessoal aqui que tivemos um seminário agora sobre os 3 aspectos do batismo e te convidei hoje para nós rememorarmos e aderirmos um pouco mais sobre esse assunto. Mateus, capítulo de número 3, da Bíblia aí, não? Opa, no jeito aqui é Bíblia, agendinha para anotar. Aí sim. Então, enquanto eu procuro aqui, que a minha Bíblia é meio grande, convido o pessoal aí para estar com a gente aí, compartilhar, mandar para alguém aí para estar conosco. Vamos aí, pessoal, compartilhar essa live aí. Desde da internet a gente sabe que a gente vê muita bobeira aí, e até às vezes a gente fica ligado aí, mexendo no Instagram, Facebook, para cima e para baixo. Sempre legal a gente estar compartilhando um conteúdo que edifica a vida de alguém. Então, você sabe que alguém que tem interesse em saber dos 3 aspectos do batismo aí, já vai dando um like, vai fazer uma chuva de coraçãozinho aí, chuva de joinha. Vamos compartilhar essa live aí com o pessoal. A Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento. Então, vou fazer o povo conhecer mais a palavra de Deus, para ter uma nação forte e poderosa. Amém. Então vamos lá no conteúdo, Mateus capítulo 3 e o versículo de número 1 diz assim: Naqueles dias apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judéia, dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Pastor, sua voz está saindo meio baixa aí. É o seu microfone aí. Está saindo bem baixinho. Melhorou? Não, ainda tá ruim. Abaixo. Vixe, agora, hein? É que se eu colocar o microfone, daí você não me entende. Eu não consigo te ouvir. Mais próximo aí, então, celular aí. Beleza, eu vou ler aqui e aí passo para você e vou atrás de um foninho para mim, beleza? Diz assim, ó: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, João está anunciando o reino de Deus. E João está pregando aquele que veio trazer e inserir o reino de Deus na terra. Ele está
próprio Cristo. E os três aspectos do batismo, ele está inserido dentro desta mensagem de João. Ou seja, eu entendo aqui que quando João está pregando o reino, ele coloca os três aspectos do batismo nessa mensagem, ele está trazendo para nós a plenitude do reino dos céus através dos três batismos. Mas você sabe um versículo certinho aí que ele fala sobre o batismo nas águas? Então, vamos continuar até o pastor acertar o microfone dele ali. Vamos lá, vamos colocar o foninho aqui, vamos ver se eu consigo. Veja o que está escrito aqui, Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, versículo 3. Vamos continuar a leitura aqui. Diz assim: porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Versículo de número 5. Então ia ter com ele em Jerusalém e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Então nós vemos aqui, para a gente entender os três aspectos do batismo, a gente tem que entender o chamado de João Batista. Veja que João Batista foi chamado para preparar o caminho de Jesus. Então ele foi chamado com uma missão, com um propósito: preparar o caminho de Jesus. E veja o versículo 6, o que diz: e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Então aqui já está a primeira senha, né? A primeira senha já está aqui no versículo de número 6. João está pregando pelo arrependimento. Então, primeiro aspecto aqui, que é o batismo nas águas, a mensagem de João está gerando arrependimento. E quando gera o arrependimento, depois deles se arrepender dos seus pecados, eles eram por ele batizados nas águas. Então está aqui o primeiro batismo. O primeiro batismo é o batismo nas águas, né, pastor? Exatamente. Então, o batismo nas águas é a demonstração pública do arrependimento de uma pessoa. É uma demonstração para todo mundo ver que a pessoa se arrependeu, mudou de direção, mudou de lado na sua vida. E esse batismo... Ô, pastor, seu áudio tá ruim aí, o pessoal tá falando aí no comentário. Tá ruim? Aí, Vou melhorar aqui. Você chegou perto aí da câmera e melhorou. E Fala aí agora? agora. Agora tá bom. Ah, sim. Melhorou? Melhorou. Opa. Não, beleza. Então deixa eu voltar lá, então. O batismo nas águas, ele é uma demonstração pública do arrependimento de uma pessoa. É a demonstração para todo mundo ver que ela mudou o rumo, que ela mudou a direção da sua vida. E o batismo nas águas, ele vai me possibilitar a ver o reino dos céus sobre mim. O batismo nas águas abre a minha visão para a possibilidade, olha aí, a possibilidade de ver e enxergar o reino de Deus sobre a minha vida. Para confirmar isso, vou ler lá em João, capítulo 3.
Melhorou o áudio aí, gente? Bom, hein? Aí, ó. Tá gente conectado com a gente aí, ó. Pastor José Rui, Pastor Juliano, missionário Gustavo Laura Borges. Elis, Paz do Senhor, Diácono Deus Mateus de abençoe. Coca. Glória a Deus. Ó, João 3 e o versículo de número 2 diz assim: E este foi ter com Jesus, ele disse à noite, ele disse: Mestre, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus respondeu, disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Esse nascer de novo aqui é o primeiro aspecto do batismo, que é o nascer das águas. Porque Deus ele faz um pacto com os homens através das águas. Amém? Perceba que Abraão ele teve um pacto com Deus e ele foi conhecido como o hebreu, ou seja, aquele que atravessou as águas. Aleluia! Então, nas águas, Deus faz um pacto com os homens. Perceba, o povo está 430 anos numa escravidão no Egito. E aí eles têm que passar pelas águas. Quando eles passam pelo Mar Vermelho, a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, que eles foram batizados no mar. E Deus então faz um pacto com ele através das águas. Então o batismo nas águas, ele abre a possibilidade de ver, de estar mais perto do reino dos céus. Mas então, se camarada for, a partir do momento que ele aceita Jesus, ele é feito filho de Deus. A Bíblia fala em João capítulo 1, versículo 12. Todo aquele que aceita Jesus deu o direito de ser filho de Deus. Mesmo sendo filho de Deus e mesmo batizando nas águas, não é certeza que ele vai reinar, então? Não é certeza que ele vai reinar, porque vai abrir a possibilidade. É o princípio, é o caminho, mas não é ainda o final desse caminho. O final nós vamos ver para frente aqui um pouco. Então quer dizer, se eu aceitei Jesus, eu me batizei, e eu ficar na igreja só indo no culto sem fazer nada, então quer dizer que tem uma possibilidade de não reinar também. Uma possibilidade grande de não reinar. Ai, ai, ai. Porque só vai reinar quem tem o caráter de Deus. Pega aí, Mateuzinho. Eu posso ser filho, mas não ter o caráter do meu pai. Eu posso ser um filho rebelde. Como que o meu pai vai me dar um trono a um filho rebelde? É forte, Brasil. Vai pegando aí os códigos aí, ó. Meu Deus. Então, ó, o verso de número 11 aqui, ó. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então tem dois aspectos aqui, além do batismo nas águas, que é de homem
para homem, né? Porque são homens que batizam nas águas. Agora, existe mais dois aspectos que é o próprio Cristo que faz. Ele é mais poderoso que eu, cuja as sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mas na sua mensagem ali, do seminário, você trouxe um aspecto forte sobre o batismo no Espírito Santo em Atos 2. Aconteceu algumas coisas ali que eu estou com essas coisas na mente até agora. Algumas coisas que aconteceram com aqueles que estavam reunidos no mesmo lugar, quando ele veio, aí foram feitas algumas maravilhas aí. Cita algumas aí para nós aí de Atos 2, que é o batismo com o Espírito Santo. Para a gente entender Atos 2, porque a gente quando a gente olha Atos 2, a gente logo pensa em um povo que foi batizado com o Espírito Santo e eles ficaram sem noção, né? Começaram a falar aquilo que não sabiam, em outras línguas, todo mundo pulando para cá, rodopio para lá, rodopio para cá. Mas não é só isso, né? O batismo com o Espírito Santo, ele nos traz ferramentas para a gente trabalhar na obra de Deus. Então, ser batizado com o Espírito Santo não é apenas falar em outras línguas. Falar em outras línguas é apenas, vamos dizer assim, um gomo dos frutos. Quando a gente descasca uma mexerica, por exemplo, mexerica tem um monte de gomo. Então, é um monte de gomo que tem no batismo com o Espírito Santo, um monte de ferramenta. E falar em línguas é uma dessas ferramentas. E o batismo com o Espírito Santo vai além de falar em línguas. Muita gente, quando é batizado com o Espírito Santo, uns falam em línguas, outros recebem o dom da palavra, outros recebem o dom da oração, outros recebem o dom de curas, de maravilhas. E abre aí comigo, você que está acompanhando a nossa live aí. Uma coisa que eu costumo dizer, que eu sempre falo para os irmãos aqui do aeroporto, é que a gente nunca tem que acreditar 100% naquilo que as pessoas dizem. O que move a nossa vida, o manual da nossa vida, é isso aqui, ó. A palavra de Deus. Então, você tem que estar embasado na palavra de Deus. A sua base tem que ser a palavra de Deus. Sempre quando alguém tiver, seja numa live, seja pregando a palavra de Deus, você tem que analisar, está dentro da palavra de Deus? Se estiver dentro da palavra de Deus, eu vou pegar para mim. Se não estiver dentro da palavra de Deus, não serve para nós. Então, isso aqui que a gente está tentando passar para os irmãos é aquilo que está escrito dentro da palavra de Deus. Por isso que constantemente a gente vai abrir a Bíblia para a gente analisar o que está escrito. Veja, Atos capítulo 2, versículo 1. Diz assim: e cumprindo-se dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente vem do céu um som. Veja, eles ouviram algo diferente. Naquele momento, todo mundo estava reunido. Eles estavam reunidos em uma mesma visão, em um mesmo propósito. Buscar a presença do Espírito Santo. Porque Jesus falou assim: eu subirei ao Pai e eu deixarei a vós outro Consolador. E esse Consolador estará convosco todos os dias até a consumação do século. Eu faço um parênteses aqui para declarar isso sobre a sua vida. Que o Consolador, que é o Espírito Santo, está contigo todos os dias. Aleluia. Nos tempos difíceis, nos tempos complicados, nas horas boas, nas horas ruins, o Consolador está com você. Então veja, quando eles estavam reunidos em um mesmo propósito, em uma mesma visão, em uma única visão, porque quando tem duas visões, é divisão, é dupla visão. E dupla visão não leva em lugar nenhum.
Então eles estão reunidos em uma mesma visão e eles começam a ouvir. O que é isso? Batismo com o Espírito Santo. Eles começam a receber um batismo com o Espírito Santo, ferramentas de Deus para trabalhar na obra. Eles ouviram algo diferente, o som do céu. Os ouvidos deles foram abertos para as coisas espirituais, certo? Os ouvidos deles foram abertos para as coisas espirituais. Então, naquele momento, estava acontecendo duas coisas. Eles estavam se esvaziando das coisas da terra, estavam se enchendo das coisas do céu. Meu Isso Deus! Que é o batismo com o Espírito Santo. Se esvaziar das coisas da terra e se encher com as coisas do céu. Então, olha aqui, continuando o texto. E de repente veio do céu um som. Eles ouviram, foram destravados os ouvidos dele, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Então, quando eles ouvem o som do céu, eles têm uma visão espiritual debaixo da profecia. Meu Deus! Eles começam a enxergar. Entenda, não foram todos que estavam ao redor que enxergaram, mas aqueles que estavam debaixo de uma profecia. Então, irmão, você que recebeu um dom de Deus, você que já foi destravado seus ouvidos, já foi aberto seus olhos, não é todo mundo que tem a sua visão. Não é todo mundo que ouve o que você ouve, todo mundo que vê o que você vê. Você é diferente. Entenda isso, você é diferente. E quando eles abrem os olhos, veja o texto, eles vêm do céu, Então o fogo vem debaixo do trono de Deus. Olha para você ver o mistério. O fogo vem debaixo do trono de Deus. Eles começam a ver línguas repartidas. E essas línguas repartidas, eu quando analisava essa passagem, eu pensava que a língua deles foi dividida no meio assim, e eles começaram a falar tão rápido que parecia fogo na língua deles. Mas não. Quando a gente faz um fogo, uma fogueira, a gente vê que o fogo pega nos gravetos, o fogo ele começa a ter umas línguas. As línguas vai e volta. As línguas vai e volta. Isso que aconteceu com eles. O fogo de Deus tem um lugar específico, que é no trono de Deus. Então o fogo descia e voltava para o mesmo lugar. Pegou aí, pastor? Forte. Quando você falou isso, eu lembrei de quando eu era, não vou falar menor, porque pequeno eu sou até hoje, mas quando eu era um pouquinho arteiro, que eu roubava como que chama aquele negócio de lavar louça? Bombril da mãe, amarrava num fio, colocava fogo nele e ficava girando. Aí fazia umas línguas de fogo assim, e eu lembrei disso daí. Um círculo de fogo com o bombril. E estas línguas aí foram vistas por eles, né? Então eles perceberam que a audição foi tocada para ouvir o céu, a visão do céu foi trazida para eles, e também uma linguagem celeste foi colocada na boca deles, que eles começaram a falar em outras línguas, né? É muito forte essa questão sobre o batismo. Mas deixa eu falar uma coisa para você. O batismo com o Espírito Santo, já que nós estamos falando do reino, também não é garantia para mim reinar com Deus. Ah, não.
Você acredita ou não? Não, mas tá decepcionando o povo, então? Será? É que Oxi. o povo achou que o reino era muito fácil, mas a Bíblia diz que o reino é tomado pelo esforço. Então ó, se eu aceitei Jesus, fui batizado nas águas, fui batizado com o Espírito Santo, falo em línguas, eu oro pro aleijado, o aleijado vai andar. Eu faço o cego enxergar. Eu oro, a pessoa recebe a bênção. Mesmo assim, eu posso ficar fora do reino? Pode ficar fora do reino. Ah, Porque isso aí são obras externas, obras que Deus trabalha comigo, obras que Deus me usa para fazer. Mas a maior garantia para mim herdar o reino não são as obras que Deus faz através de mim, são as obras que Deus faz dentro de mim. Porque o que eu faço para fora aumenta ou diminui o meu galardão no reino. Mas a minha entrada no reino é com coisas que Deus fez de dentro de mim que vai para fora. Por isso que eu estou dizendo assim, ó, que tem pessoas que nunca pregou um sermão, que nunca falaram em línguas estranhas, que nunca, talvez nunca interpretaram uma língua, mas Deus trabalhou tanto dentro dele que ele vai herdar o reino dos céus. Olha o que Mateus capítulo 7 e o verso de número 22 diz. Olha só. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos em teu nome? Se ele profetizou no nome de Deus, a língua dele foi tocada pelo próprio Deus. Em teu nome não expulsamos os demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Olha só. Mas então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é fazer algo para Deus que Deus não possa estar presente pela nossa vida de pecado. Então tem gente que está pregando em pecado, tem gente que está profetizando em pecado, tem gente que está falando em línguas em pecado contínuo e está fazendo isso achando que vai herdar o reino de Deus e não vai. Por quê? Porque ele tem poder de Deus para fazer as coisas, mas não tem o próprio caráter de Deus. É forte, hein? Essa aí foi para acabar, hein? A Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor. A Bíblia diz que os olhos dele são como chama de fogo. A Bíblia diz que os pés dele são como latão reluzente, como se tirado da fornalha de fogo. Então Deus, a personalidade, o caráter de Deus, ele é um fogo. E o que ele espera de nós? Além do batismo nas águas, que é o pacto, além do batismo com o Espírito Santo, que é a possibilidade de fazer a obra de Deus, ele quer que eu adquira para a minha vida o fogo. Por quê? Porque o fogo é a personalidade e o caráter de Deus. E o fogo de Deus consome tudo quanto é tranqueira. O fogo de Deus consome tudo quanto é iniquidade. O fogo de Deus consome tudo quanto é pecado. O fogo consumidor de Deus consome tudo que não provém do próprio Deus. Então, quando eu busco o batismo com fogo,
O fogo de Deus começa consumindo a minha alma. Ele começa queimando os meus pecados, queimando a minha vida, queimando o meu ser, mas vai chegar um ponto que o batismo com fogo vai ser tão grande em mim que eu vou ser como uma sarça. E quando Moisés olhou para a sarça, o fogo ardia, mas não consumia. Ah, para! Ai, ai, ai. Então o fogo permanecia ali, ardia, mas não consumia. Mas uma sarça pegar fogo naquela época era normal e natural. Era muito quente. Então é como se fosse um período de queimada aqui no Brasil, que eles fazem um alarde aí, questão das queimadas. Mas a sarça pegar fogo lá era normal. Mas o que chamou a atenção de Moisés para aquela em específico? Porque o fogo dela não estava mais consumindo. Ela estava com fogo, Deus estava dentro dela, a Bíblia diz que o anjo do Senhor estava na sarça, o caráter de Deus como fogo estava na sarça, a sarça ardia e não consumia. Aí Moisés falou assim, mas eu vou chegar aí, ué. Eu vou ir perto aí, vou ver o que está acontecendo aí. Aí Deus fala para ele assim, Moisés, não se aproxime. Tira a sandália dos seus pés. Por quê? Agora você vai entender por que a sarça ardia e não consumia. Porque o lugar que tu tens pisado, que está a sarça, é terra santa. Ou seja, há nesse lugar santidade. Então, o caráter de Deus, o fogo de Deus, o batismo com fogo, ele vem queimando toda a nossa impureza até que a santidade do lugar apareça. É forte, hein? Meu Deus. É forte. Foi por isso que ele teve que tirar a sandália? Foi por isso que ele teve que tirar a sandália, porque a terra era a terra santa, havia santidade na terra. Então o batismo com fogo, ele vem para trazer santidade na igreja. Porque não adianta a igreja profetizar, não adianta a igreja pregar, não adianta a igreja pular, não adianta a igreja entregar profecia. Se a igreja não tiver santidade, o fogo vem e vai. Mas quando a santidade está na vida, o fogo vem e permanece. Porque ele brota em nós o caráter do próprio Deus. Ah, não. Eles não pegou, não. Pegou aí, Mateuzinho? Será que pegaram? Deixa eu ver os comentários ali se eles pegaram. Aí, tia Fátima tá na live, hein? Meu Deus, responsabilidade, hein? Aí, Diego Olha aí. Souza. Mateus. Diego Souza? Não é o do Grêmio, não. Não é do Grêmio, não. Até o Bispo tá na live. Meu Deus. Alessandro Bispo. Deus abençoe. Glória a Deus. Então, pastor, resumindo aqui, para o pessoal achar que nós tá terminando já. O batismo nas águas é por arrependimento. Detalhe, certo. Se é por arrependimento, a pessoa tem que ter consciência que ela é pecadora. Exatamente. Então, quer dizer que não pode batizar criança. Exatamente. Porque você tem que, era por ele batizados, confessando os seus pecados. Como que a criança vai confessar o seu pecado? Aí, vai pegando, vai notando aí, pessoal. Na apresentação de criança aí, já pega isso aí. Então, eles aceitavam Jesus, era por ele batizado, batismo nas águas. Então, o batismo nas águas é para o meu corpo natural. O batismo com o Espírito Santo é com o meu espírito. Eu comunico com Deus com o meu espírito. A Bíblia fala em João capítulo 4 que Deus é espírito. Importa que o adore em espírito e em verdade. Então, eu só adoro a Deus com o meu espírito.
e em verdade com a minha alma. Então, batismo com fogo é para purificar o meu caráter. A minha alma. A minha alma. Que caráter está inserido na alma, no aspecto da alma. Então, o evangelho, quando é pregado, se não houver mudança, é qualquer outra coisa mesmo, menos o evangelho. Porque o evangelho completo, ele exerce a mudança, ele promove a mudança de caráter na pessoa. Isso, é bom explicar isso, porque às vezes a pessoa acha que é a mesma coisa, batismo com fogo e batismo com o Espírito Santo. E quando você faz essa divisão de que o batismo no Espírito Santo é para o Espírito, que gera a ferramenta, e o batismo com fogo é para a alma, que purifica o meu caráter, aí você vai entender porque tem muito pastor picareta que Deus usa ele. Porque ele é batizado no Espírito Santo, mas ele não tem fogo na alma. A obra é de Deus, né? A obra não é nossa. Ué. Aí você entende por que tem alguém que fala em línguas estranhas dentro da igreja, mas fora da igreja o palavrão não sai da boca dela. Porque então ela tem o Espírito Santo. Então tem como ser batizado com o Espírito Santo e com fogo, mas não tem como ser batizado com fogo sem o Espírito Santo. Porque o próprio Espírito Santo é que traz o fogo. Mas você falou aqui na mensagem aqui também de um homem que, apesar de ser profeta, ele tinha um ministério profético forte, por causa talvez de um parente dele que herdava um trono, o rei Uzias. Só que a alma dele não tinha fogo de Deus. Aí, ó. Aí o Noel de Souza escreveu aí, ó. Batismo em grego, no português, mergulho, imersão. Se não houver mergulho, não há batismo. É isso aí. Exatamente. Por isso que quando somos batizados no Espírito Santo, nós mergulhamos em Deus. Nós mergulhamos em Jesus, no Espírito Santo. E quando mergulhamos nele, é como se a gente mergulhasse numa água. Como mergulhamos no Espírito Santo, nós somos molhados pelo Espírito Santo. Porque a Bíblia fala em João capítulo 7, versículo 37, que o Espírito Santo é uma fonte de água. É uma cachoeira de água. Então, quando nós mergulhamos nele e saímos molhados, o que é esse sair molhado? É as ferramentas que eu recebo no batismo com o Espírito Santo. E quando somos batizados no fogo, é Jesus, o Espírito de Deus, entrando dentro da minha alma para purificar a minha alma. Veja, aí no exemplo que o pastor citou, a vida de Isaías. Isaías, ele viu, a Bíblia não fala, mas a gente entende que Isaías já tinha uma conexão com Deus. Ele viu um serafim, viu a glória de Deus. Quando ele vê a glória de Deus, os olhos dele foram abertos. Então, naquele momento, ele foi batizado ainda com o Espírito Santo. Era um ministério escondido dentro de Deus. Ele foi batizado pelo Espírito Santo. É uma teofania, né? Ele foi batizado pelo Espírito Santo. Os olhos dele foram abertos. Ele recebeu uma ferramenta, uma visão do céu. E quando ele fala, ai de mim que vou perecendo. Por quê? Os meus olhos viram o Rei da Glória. Meu Eu Deus. sou um homem de lábios impuros. Confessou. Confessou. Só um minutinho, não cortando o seu assunto, mas para não perder aqui, mandar um abraço especial para o pastor Noel, que está nos acompanhando aí, que mandou essa mensagem. Deus abençoe, pastor. Prazer ter o senhor aqui. Pode continuar. Então, ele confessa os seus pecados. Quando ele confessa os seus pecados, ele já recebeu a ferramenta do céu.
Então, o que acontece? Ele é batizado com fogo. O fogo que... Lembra aí no começo da live que eu falei que no trono de Deus, debaixo do trono de Deus, há um fogo que não se apaga? Foi tirado uma pedra de fogo com um objeto de se manusear, essa pedra de fogo. Detalhe, mesmo o serafim, que é anjo de fogo, ele não pôde pegar o fogo com a mão. Rapaz, forte, hein? Pegou a tenaz. Teve que pegar com a tenaz. Ai. Tocou aonde? Tocou nos lábios. Nos lábios foram. Foi purificado na hora. Foi purificado na hora. Eu não vou falar isso aí, não. Vou falar meu isso Deus, aí, não. Meu Deus. Fala com o Mateuzinho que eu ouvi aí, ó. É forte, é forte. Foi purificado na alma. Foi transformado. O caráter dele foi transformado. A partir daquele momento, ele começou a pregar tudo que Deus falava para ele fazer e fazia. Até andar. Olha, vou falar uma coisa, fica escandalizado, não. Ele foi tão purificado com o batismo com fogo, que Deus falou para ele, ó, começa a pregar aí, tira toda a sua roupa, todas as suas vestes, e começa a andar nu, pregando arrependimento, pregando sobre Jesus. E ele começou a andar 2 anos sem roupa. Tá de brincadeira. Você não vai acreditar, então, que agora ele pegou a essência, quando o fogo veio sobre ele, a essência que estava em Adão, que andava nu e não se envergonhava, tomou a vida de Isaías. Não, para. Ai. Meu Deus! Meu Deus, é forte. E um detalhe aqui, tá? Quando Adão foi lançado para fora do paraíso, foi colocada uma espada flamejante de fogo na entrada do paraíso, tá? Ou seja, para quem for voltar para lá, para quem for ir para o paraíso, que nós sabemos que é um lugar agora... Não. Você não vai falar isso aí que eu estou pensando, não. O seio de Abraão, ele vai ter que enfrentar a espada e o fogo da espada. Um detalhe, a espada Jesus enfrentou, né? Quando ele cravou a cruz lá sobre o Monte Gólgota, o Monte Caveira, ele estava enfrentando a espada, que está lá na porta da entrada do Éden. Mas o fogo, é a gente que vai enfrentar esse fogo. Aonde? No tribunal de Cristo. Porque no tribunal de Cristo, o fogo provará qual seja a obra de cada um. É por isso que diz a Bíblia lá, que todas as obras serão passadas pelo fogo, obras de palha, obra de madeira, obra de feno, de ouro, de prata e de pedras preciosas. De pedras preciosas. Exatamente. Deixa eu falar uma coisa. O cristão, quando ele recebe o caráter do próprio Deus, que é fogo, ele está disposto a enfrentar as adversidades da vida, mesmo que isso gere a ele dificuldades. Havia 3 homens em uma província inteira e o rei, ele soltou um decreto de que quem não adorasse uma grande estátua de ouro que ele havia feito, o rei iria lançar na fornalha de fogo ardente. E esses 3 jovens, perceba, o rei falou assim, eu vou tocar a trombeta e quando eu tocar a trombeta, o som de música, todo mundo vai se prostrar diante dessa imagem. Ele tocou a trombeta e os 3 permaneceram, sem dobrar os seus joelhos. Como eles eram pessoas muito próximas do rei,
o rei chamou eles e falou assim, ó, vou dar mais uma chance para vocês aí, eu vou tocar a trombeta de novo, e se vocês não se prostrarem, eu vou lançar vocês dentro de uma fornalha de fogo. Falar de fogo para crente, eles não se prostram. O rei manda aquecer a fornalha 7 vezes mais. A fornalha de fogo está lá acesa. O rei pega uns soldados e fala assim, lança os 3 lá dentro da fornalha agora. Os servos que pegaram os 3 e envolveram eles com um lenço, ataram eles, colocaram um chapéu, colocaram uma capa nas suas costas e pegaram os servos, pegaram os 3 e foram lançar. Os servos, quando chegaram perto da fornalha, a chama, a pontinha da chama, pegou nos servos e os servos morreram na hora. Essa pontinha da chama aí é a língua de fogo? A língua de fogo pegou neles, como eles não tinham intimidade, morreram na hora. Na hora. E por que com os outros 3 não foi morto? Mas aí, eles pegam os outros 3 e lançam eles dentro da fornalha. E os outros 3 não são mortos. Ainda aparece um 4º homem lá. Aí, ó. E o seu aspecto, quem via de fora, via chama. Olha só para você ver. A visão de fora, quem olhava para dentro, via chama. Mas a Bíblia diz o seu aspecto era semelhante ao do filho do homem. Por que o fogo da fornalha não queimou eles? Porque a brasa que estava dentro deles era maior do que o fogo que estava do lado de fora. O calor que estava dentro daqueles homens lá, batizados com fogo, o caráter de Deus, era tamanho que a chama dele era mais forte do que a chama que estava do lado de fora. E quando isso aconteceu, então, o Filho de Deus se manifestou. Porque quem deixa se consumir com a chama dele, verá ele na sua essência, no reino dos céus. Aleluia! Senti vontade até de falar em línguas estranhas aqui. Porque quem deixa o caráter dele brotar de dentro para fora, um dia vai ver ele do jeito, da semelhança como ele é. Seus olhos como chama de fogo, os pés reluzentes como latão tirado da fornalha, a roupa branca como a neve, os cabelos brancos como a neve, a roupa branca como a lã branca, da sua boca sai uma espada aguda de 2 gumes, no manto da sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Ou seja, a santidade vai me fazer ver o Rei do Reino sobre a minha vida. Aí até saiu aqui, ó. Foi tão forte que até sumiu ele ali. Comente aí, gente. Vocês sabiam disso? Comente aí. O pessoal não tá aguentando, não. Saiu tudo. Será? Ah, tem uns remanescentes aí. Tem? Será? Aí, Denilton aí, ó. O homem da tenda entrou, Hermes. Tá aí? A tenda tem anda. O homem da tenda aí, ó. Olha o Eric aí, Deus te abençoe. O Matheus está perguntando aqui se então Adão foi batizado. Porque nós estamos falando dos 3 aspectos do batismo. Deixa eu falar para ele. O Éden, o jardim do Éden, era cercado por 4 rios que formavam um quadrado. Todo lugar santíssimo é quadrado, né? Todo lugar santíssimo é quadrado. E o quadrado do Santíssimo era feito por 4 rios. Gion, Pison, Tigre
e Eufrates. Então, quando o homem peca, antes ele não precisava, mas quando o homem peca, Deus faz um sacrifício. Deus mata um animal e cobre o homem com o sangue daquele animal, com a capa, com a pele daquele animal e cobre o homem. Então ele recebe o sangue do sacrifício e representa na nova aliança o sangue de Jesus, certo? Estou falando em representação. Então é como se ele tivesse, depois da queda, tivesse se arrependido do seu pecado. E aí Deus tem que tirar ele do Éden. Mas como que ele sai do Éden se o Éden é cercado por 4 rios? Então ele tem que passar pelas águas. Quando ele passa pelas águas, ele é batizado de uma maneira arcaica, mas ele é batizado. Deus faz uma nova aliança com ele através das águas quando ele passa por um desses rios. Então está respondida aí a pergunta do Mateus Júnior, Gilson Júnior. Deus abençoe. Glória a Deus. Esse aspecto do batismo nas águas vai muito além, né? A gente vê Jacó sendo batizado, o povo de Israel, o maior batismo que teve aí o povo de Israel. Mas eu quero voltar no batismo com fogo, pastor, porque eu acho que o nosso tempo está acabando. Se eu não me engano, é uma hora só de live, né? Senão isso. Enfada muito também, né? Ele já corta. O pastor falou que foi sacrificado, né? Lá no Éden foi sacrificado um animal para purificar Adão e Eva. Entenda que desde o começo o fogo está inserido desde o começo. A Bíblia fala lá em Levítico que o fogo precisava arder sobre o altar e nunca podia se apagar. Por quê? Era levado o sacrifício era colocado no altar, o animal era morto, o sangue era aspergido sobre o altar e era queimado. E esse fogo que era colocado debaixo do animal subia como um cheiro suave e agradável às narinas de Deus. Assim era feito o culto naquele tempo. Então, se não houvesse sacrifício do animal, não tinha culto. O animal precisava ser sacrificado. Só tinha culto quando o animal fosse sacrificado. Isso na antiga aliança. O pastor tá pegando aí o versículo? Pode ir. Eu estou procurando outro aqui. Então era feito um sacrifício. Se não houvesse sacrifício, o culto não era feito, não era tido como culto. Só era culto se o sacrifício fosse queimado. Na nova aliança, esse animal é Jesus. Esse animal, a Bíblia fala que Jesus foi o cordeiro que foi morto por amor de nós. Então, o cordeiro é Jesus. E a vida de Jesus constantemente foi batizada por fogo. Por quê? Se o fogo é para minha alma... Pode falar, pastor. Então você está falando aí que ele tinha que ir lá no inferno, então. Ai. Você está falando que ele tinha que ir lá no inferno, por quê? Porque o altar do holocausto precisava de fogo. Não. Ai, meu Deus! Você vai falar que o mesmo fogo do inferno é o fogo de Deus? O mesmo fogo que arde no inferno é o mesmo fogo que arde diante de Deus. Para. Rasguei. Não vai dar tempo de falar, não vai dar tempo, pastor. Rasguei. Então vamos convidar o pessoal aí para estar conosco aí em um outro período e para eles falar no comentário aí que hora que eles acham melhor fazer a live, que dia da semana que eles acham. Essa é a primeira live ainda, um embrião ainda, meio embrionário, mas nós vamos fazendo aí assuntos específicos que vai fortalecendo a fé dos irmãos e a nossa também, porque aí exige da gente ler, estudar, se aplicar também em adoração a Deus para ter uma live boa aí. Então, só para terminar o assunto aqui, para não ficar no meio,
Então Jesus foi um sacrifício que precisou de fogo na nova aliança. E agora nós estamos na época da graça. Veja o que Paulo diz. Apresentai, rogo-vos que apresentai o vosso corpo como sacrifício vivo e santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, se nós somos um sacrifício, a nossa alma, quando recebe o fogo de Deus, ela é queimada, ela sobe como cheiro suave e agradável às narinas de Deus, certo? Então, quando eu vou para o culto e a minha alma não recebe o fogo de Deus, então não tem culto. Não houve culto. Não houve culto. Então tem muita gente indo para a igreja perder tempo. Porque a alma não está sendo purificada pelo fogo, não está recebendo a alegria, não está recebendo a satisfação, o prazer, a paz que o fogo oferece. Meu Deus. Meu Deus, vamos parar. Ai, ai, ai. Deixa eu só falar sobre... Você salvar aí, tem que salvar essa live aí, tem 2 minutos para nós fechar, hein? Então, vamos. Deixa eu só falar, eu ler o versículo aqui, que é o mesmo fogo, para não ficar em dúvida aí, a gente já encerra. Eu tinha mais dois aspectos do fogo aqui, mas a gente deixa para uma próxima aí. Aqui, ó, Salmo 68. Levante-se, Deus, e sejam dissipados os inimigos e fugirão diante dele os que o odeiam. Como se impele a fumaça, assim tu os impeles. Assim como a cera derrete diante do fogo, assim pereçam os ímpios diante de Deus. Mas alegrem-se os justos e se regozijem na presença de Deus e folguem de alegria. Diante do mesmo fogo, uns se derretem como cera e o outro saltam de alegria. É por isso que você vai entender que na igreja, às vezes, acontece de um irmão estar falando em línguas estranhas e do lado cai uma pessoa endemoniada. Por quê? Porque aquele um está derretendo diante do fogo da presença de Deus e o outro está saltando de alegria. Por quê? Porque a vida dele já se transformou em uma terra santa e ele consegue então ter prazer no fogo. O fogo não mais arde sobre a vida dele. Tá bom? É muita coisa, meu pastor, para falar. Muita coisa sobre 1 hora só. Esse assunto aqui é muito importante. Vamos ver se a gente consegue fazer uma outra num período bem próximo, aí, falando de assuntos fortes também. Eu quero agradecer também a sua disponibilidade aí de estar com a gente aí, de trazer essas coisas importantes da parte de Deus sobre nós. Também gostaria de agradecer a todos os irmãos que estão conosco ao vivo aí, que estão comentando, que estão compartilhando, que entenderam que Deus tinha algo para falar conosco essa tarde, principalmente pessoas de perto, também as de longe, né, que tiraram esse tempinho para estar conosco. Deus abençoe a cada um, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe os irmãos aí, os irmãos lá, o irmão lá de Rolândia aí esteve acompanhando a gente aí. Deus abençoe os irmãos. Espero que os irmãos sejam edificados por essa live. Se Deus quiser, semana que vem, ou no final dessa semana ainda, a gente vai estar fazendo mais uma live aí, e que os irmãos sejam abençoados, cada vez mais sendo batizados todo dia com fogo, que o fogo de Deus traga alegria para a tua alma, que o batismo com o Espírito Santo possa restaurar teu espírito, em nome do Senhor Jesus. Tchau! Só para não ficar assim, sem resposta, Mateus, Adão fugiu porque é muito mais fácil fugir do que reconhecer os seus erros. E para ele já estava sendo queimado com o fogo da presença, que estava sobre o jardim. Deus é um fogo. Então ele já estava sendo queimado.
com aquele fogo ali e ele prefere então fugir de Deus. E o fogo começa a queimar ele de fora para dentro, mas aí ele foge e Deus encontra ele, porque ele havia perdido a sua proteção, a glória de Deus estava se retirando dele. Isso é importante para nós, porque tem gente criada no altar, e quando ele começa a sentar nos últimos bancos da cadeira da igreja, você começa a perceber que tem algo errado, porque ele começa a se distanciar do fogo. Foi o que Adão fez naquela oportunidade. Tá bom? Deus abençoe a todos. Espero ter ajudado. Um abraço. Fique com Deus. Valeu!